A nossa viagem hoje é na comunidade Barreirão, mas precisamente é chamada Cabeceira do Barreirão. E é por lá que também tem muitas histórias para contar. Em meio à estrada empoeirada que hoje estamos seguindo, somente para contar um pouco da história de um convidado especial. Esse convidado por lá viveu a sua infância, juventude ao lado de seus pais e irmãos. Será um momento marcante de muitas lembranças e boas histórias. Embarque com a gente nesta viagem. Olá, meus queridos amigos de todo o nosso Brasil, pessoal que acompanha aqui o nosso trabalho. Estamos aqui no Face TVM trazendo hoje mais uma história muito bacana. E toda boa história tem que ser lembrada e jamais ser esquecida. Estamos aqui na cabeceira do Barreirão. Quando a gente fala comunidade Barreirão, comunidade Barreirão que tem história, né? E hoje com um convidado muito especial. É um convidado mais que especial. É um cara que tive o prazer de conhecer. Clarino Pereira de Andrade. Chega pra cá, meu querido. E aqui hoje, pessoal de bar, desse pé de manga, que hoje nós tem história, rapaz. Chega aqui mais pertinho, o senhor vai ficar pertinho de mim. Como é que o senhor tá? É uma honra ficar pertinho do senhor, rapaz. Que é isso? E hoje o senhor vai contar aqui um pouquinho da história. Gente, ó, pra nós chegar hoje aqui, nesse local, nós deve ter rodado uns quantos quilômetros, pastor? Olha, pelo trajeto que nós fizemos, deve ter rodado uns 35 quilômetros, por aí. 35 quilômetros. Por quê? Porque hoje tem um motivo especial. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história do senhor. A gente diz um pouquinho porque se for contar toda a história aqui, nós vamos... É um vídeo, dá um livro, né? Porque a história é grande, tem história, bons momentos, momentos de dificuldade, mas tudo é um aprendizado, né, pastor Clarino? Tudo contribui para um bom aprendizado do ser humano, né? Isso. E a gente, para quem não conhece, esse aqui é o Clarino Pereira de Andrade. Pastor, cabeceira do Barreirão, o que hoje isso aqui traz à memória do senhor estando de volta aqui nesse local? Olha, Alexandro, primeiro eu quero agradecer a Deus, quero agradecer também a você pelos elogios, né, da minha pessoa. Não sei se eu mereço, mas deixa você fazer a sua avaliação da forma como você pensa. Isso aqui me traz na memória o seguinte: meu pai era ainda solteiro, quando ele chegou aqui nesse alto do Barreirão aqui, deixou o Córrego da Lagoa, era de uma família que vieram da região de Monte Alegre, e chegaram aqui lá pelos anos 38. Meu pai era solteiro, e o irmão dele, o Tiafredo, que é o pai do João Pereira de Andrade, ele já era casado, recém-casado, já tinha nascido o João Pereira. Então, a minha lembrança aqui é o seguinte: até há pouco tempo nós tínhamos ainda ali a casa onde meu pai morou com a vovó Cianinha e viveu aqui um bom tempo, e com o decorrer do tempo ele se deslocou daqui e foi para a cabeceira do Mosquito. Mas eu vivi aqui, depois ele casou com a mamãe, e a mamãe, o papai veio a falecer no ano de 1958, no mês de outubro, está aproximando aí o aniversário da morte do papai, e nós fomos estar ao lado da mamãe, e aqui foi um dos lugares que marcou a nossa vida pelo seguinte: minha mãe sofreu muito aqui, porque ela ficou viúva com 8 filhos, e a mais velha tinha 12 aninhos, a mais nova tinha 1 ano de idade. Depois vinha a minha pessoa com 3 anos. Então isso aqui marcou nossa vida, não pelo sofrimento, porque sofrimento também, para quem gosta, traz alegria, né? E a história nossa está centralizada aqui, porque aqui viveu meus pais, aqui viveram meus tios, minhas tias e a minha mãe.
Então é uma alegria muito grande voltar aqui e lembrar que nós passamos por aqui e hoje estamos voltando através você querendo fazer essa reportagem e é uma alegria estar aqui junto com você. Lembrando que nós estamos dentro de uma propriedade de família do senhor que é Do João Pereira de Andrade, o conhecido, que é o conhecido Ico, né? conhecido Ico, Que ele, nosso amigo Ico. isso. Ele vai depois estar vendo essa reportagem, assistindo essa reportagem, e nós somos primo irmão, e a gente não tem jeito de negar essa genealogia, porque só olhando em nós já sabe muito bem que parece um com o outro. Identifica. Identifica, justamente. E é uma pessoa que a gente ama muito. Então essa propriedade aqui é dele. O pai dele adquiriu isso aqui há muitíssimos anos. E depois, com a morte do pai, passou-se a herança para os filhos, para os herdeiros, né? E ele se tornou um herdeiro e comprou algumas partes de outros herdeiros e fez aqui uma propriedade. Hoje me parece que é uns 20 alqueires de chão aqui. Ele é o único da família que ainda preserva a lembrança do seu papai, do meu pai e da nossa família aqui nessa região, sendo proprietário rural. Hoje nós estamos então num local que o senhor passou viveu boa parte da infância do senhor junto ao lado da mãe. Ao lado do pai nem foi tanto, porque o senhor disse que quando ele morreu, o senhor estava com 3 anos de idade, não é isso? Mas quando ele veio para cá, nós passamos lá, nós íamos até parar no local de logo quando ele mudou para cá, que foi no ano de 1938. Assim diz a história, porque eu levei ainda depois quase 20 anos para nascer, né? Quase 20 anos. Então a história conta, os nossos parentes, que ele veio para cá, eles trabalhavam de meeiro ali na região do Córrego da Lagoa, ele mais o irmão dele, e montaram num cavalo uma certa época e vieram aqui percorrer essa região, achou por bem, tinha os trocados guardados, comprou aqui uma propriedade. Meu pai comprou do lado de cá 12 alqueires e o tio Alfredo comprou do lado de lá 9 alqueires. Depois, com o decorrer do tempo, meu pai adquiriu outras propriedades fora daqui e o tio Alfredo acabou comprando aqui junto das pessoas que compraram do meu pai. E naquela época tinha aquela facilidade da pessoa adquirir algumas glébas de terra. Hoje, assim, o alqueiro está mais difícil porque vale mais. Mas naquela época tinha uma facilidade maior de se adquirir terras, né, pastor Clarinho? A propriedade rural, com o bom desempenho da soja e da pecuária, não só da soja, como também do milho e do sorgo, ela se tornou um bem de muito valor. Hoje aqui nessa região do meu primo aqui, se ele pôr a venda aqui, é bem provável que ele vai vender o alqueire aqui. Não sei se tem interessado, mas dentro da avaliação de propriedade rural, a dele aqui hoje deve valer de 350 a 400 mil reais o alqueire. Então, quer dizer, virou um bem parece ser ouro, né? É verdade. Mas agora vamos lá, lembrando um pouco da infância do senhor, esse pé de manga, quando o senhor olha aqui, chupou muita manga, brincou demais aqui com os irmãos aqui debaixo desse pé de manga? Nós mudamos daqui no ano de 1965, aliás, 61, nós mudamos daqui. Isso aqui serviu de alimento muito para nós. Naquela época era difícil você conseguir comer à vontade igual esse povo come hoje. Nós temos aqui a Isabela, que é filha do Alexandre. Né? A Isabela, pessoal, é a cinegrafista que está atrás das câmeras. Ela quase no oculto. Né? Ela quase que não apresenta, né? Ela quase não apresenta. Então naquela época quase não tinha comida. Aqui nós estamos debaixo de um grande pé de manga. Um monstruoso pé de manga. Na nossa frente tem mais dois. Tem mais dois que depois a gente vai estar mostrando, pessoal. É também da época, né? E isso aqui serviu de alimento não só para mim, mas para muitas crianças que vieram da pobreza extrema e alimentaram muito com manga. Eu fico feliz porque de qualquer forma se alimentaram, né? E essa manga ela servia como café da manhã. Ela servia também como uma refeição junto do arroz e às vezes nem tinha um arroz para comer, mas ela ficava no lugar do almoço também, no lanche da tarde. Ela substituía o café, o almoço, quando nós não tínhamos o que comer, né? E também a janta, porque muitas das vezes nós não tinha nada para comer, comia lá 2, 3 mangas, deitava
A casa que nós morávamos era aqui bem próxima, tinha um mangueiro de porco e nós era ligado com o mangueiro, a casa, uma casa de taipa, né? Como se diz a história. Mas aquilo, Alexandre, de qualquer forma, comendo manga ou não comendo, aquilo marcou minha vida. Vamos lá, pessoal. Com toda essa dificuldade que ele viveu juntamente com seus irmãos, vocês são quantos irmãos? Nós somos 8 irmãos, sendo 5 homens e 3 mulheres, né? E no meio da família hoje, Alexandre, eu não falo isso para a glória nossa e nem querer puxar honra para nós, que não precisa. A maior parte dos netos da mamãe, uma boa parte deles estão formados. Hoje nós temos médicos, nós temos muitos advogados, nós temos fisioterapeuta, nós temos hoje pessoa formada na área da saúde, não só médico, mas como enfermagem. Então Deus abençoou nossa família de uma forma especial. É isso que esse vídeo, pessoal, ele vai servir também como uma reflexão para você que está nos acompanhando, que gosta de acompanhar aí o nosso trabalho. Exemplo, está aqui com toda essa dificuldade, vivendo ao lado da mãe e dos irmãos. A mãe ficou viúva muito nova e eu cheguei a lembrar de uma outra vez o senhor dizendo que a mãe do senhor muitas das vezes dormia com fome para alimentar vocês. É verdade. Minha mãe ficou viúva, Alexandre, com 37 anos de idade. E ela, como eu já falei, a filha mais velha tinha 12, a mais nova tinha 1 aninho, e a mamãe tomou uma decisão. O esposo que Deus me deu será o único. Eu nunca mais vou casar, não quero me relacionar, quero cuidar dos meus filhos. Coisa que hoje é uma exceção. Então, a gente sabe que a vida ela te proporciona muitas coisas boas e coisas ruins. Na nossa família, nós não temos o que reclamar. Eu acho que se nós for avaliar as vitórias que nós tivemos, foram muito mais do que as derrotas. E os irmãos mais velhos ia cuidando dos mais novos? Como é que funcionava, exemplo, após a morte do pai do senhor? Como é que funcionou? A mãe ainda nova, né, com aquela responsabilidade imensa, com os filhos ainda pequenos. O senhor disse que a mais velha tinha 12, o senhor tinha 3, aproximadamente nos 3 anos. Quer dizer, muito criança. E aí os mais velhos iam ajudando a mãe do senhor a cuidar dos mais novos. Assim foi. Tipo assim, no trabalho, como é que funcionava? A liderança em si, para educar a família, ficou sobre a responsabilidade da minha mãe e da minha irmã mais velha, né? Eu, quando falo disso, muitas das vezes a gente emociona, porque eu sei que as dificuldades não tirou o rumo da vitória e de alcançar o objetivo das famílias. Minha mãe era um exemplo de mãe, um exemplo. E a minha irmã mais velha, a Célia, que hoje é casada, está chegando nos 80 anos, já chegou, ela assumiu também na área da educação alguns de nós. Bertolino, meu irmão, e Lorival, eles foram trabalhar com a nossa família. Inclusive o João Pereira de Andrade mesmo deu serviço para o Bertolino até o ano de 1965, quando nós a reunimos e fomos tocar lavoura. Então, a liderança ela ficou mais sobre a responsabilidade da minha mamãe. Só que eu vou deixar um exemplo aqui, Alexandre, como essa reportagem vai chegar em muitos lares, em muitas famílias. A minha mãe, Alexandre, ela nunca foi de passar a mão num porrete para querer nos educar. Minha mãe, ela falava com nós, abraçada, olhando, meu filho não pode ser assim, minha filha não pode ser assim. Então, o que me faz recordar aqui é uma mãe de muito exemplo, uma grande líder. E hoje uma família bem criada, família bem estruturada. Então, pessoal, só para vocês entenderem que as dificuldades, muitas das vezes, ela nos leva ou nos eleva a um alto patamar. Eu disse hoje pela manhã que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, tempo para morrer, tempo de chorar, mas também haverá um tempo de sorrir. E é a época que o senhor está vivendo. Eu estou vivendo e com muito prazer, porque eu quero lembrar que eu estou ao lado do Alexandre, e há 16 anos que eu estou em Ipiaçu, faz agora no mês de setembro. E o Alexandre foi um dos primeiros filhos que eu conheci quando eu cheguei no Ipiaçu. E é aquela pessoa que eu aprendi a amar. Obrigado. É uma alegria estar aqui junto com você, passando para os nossos
que as pessoas que vão estar assistindo, a alegria de eu estar junto com você e ser amigo da sua família. Ó, tá acompanhando nós desde o início aqui da reportagem. Esse é amigo, né? Esse aqui é amigo, tá aqui, ó. O senhor estava contando como é que funciona. Aqui era tudo um mangueiro. Isso aqui era tudo um mangueiro de porcos. Ele começava lá e terminava nesses 2 pés de manga. Começava nos 2, descia uma cerca de aroeira fincada, né? Aqui toda essa área. É toda essa área. Inclusive tem ainda umas lascas de aroeira ali que é herança do mangueiro. Está debaixo do pé de manga, a gente está vendo lá. E isso aqui era uma média de 50, 100 porcos aqui, direto. Descia no córrego e o porco alimentava com grama, era tudo formado em grama. E a água o porco tinha acesso no córrego, né? Então isso aqui era simplesmente muito bacana, se olhar aquele tanto de porco. A gente fala assim, existia a dificuldade, mas também tinha a alegria. Parece que naquele tempo, eu ainda vivi, que eu sou de 76, ainda acompanhei um pouquinho de um grau de dificuldade. Naquela época que um pão era luxo, mas éramos felizes. Eu gosto sempre de dizer, toda a vida, na minha vida pastoral, na minha vida familiar, eu sempre gostei de dizer o seguinte: a comida é muito bom você ter ela sobre a mesa. Não importa o jeito que vem. Verdade. Se tem pão, ou se tem biscoito, ou se tem carne, ou se tem verdura, ou se não tem nada disso, se tiver arroz com feijão, de qualquer forma ela é bem-vinda. Porque Deus dá pra gente isso e a gente é muito feliz por ter isso alimentando nosso corpo físico, né? É verdade. Aqui, nós morávamos aqui, ó, essa moita de capim alta aqui, ela está provavelmente, ou por que não dizer, no lugar onde era a nossa casa. Então era justamente nesse capim alto aqui, mais alto aqui, ó, de pareia com que, o mangueiro. Que era a casa de vocês. Era a nossa casa, onde nós vivemos aqui. Papai faleceu em 58 e nós ficamos aqui até 61, Alexandre. Em 61 nós retiramos aqui, deslocamos daqui e fomos para a cabeceira do Mosquito. E lá também foi muito sofrimento, que nós não quer contar. Nós estamos aqui hoje para contar mais de bênção, né? Aí. E tem mais história, vem com a gente. Que riqueza isso aqui. O senhor estava me contando, aqui pegou muita traíra para... O que a mãe do senhor falava? Pro senhor e o Daniel. Aqui nós tínhamos um córrego que ele desaguava aqui, ó. Essa água saía por aqui e ela descia e pegava o leito do córrego. Então a mamãe muitas das vezes falava para nós, meus filhos, pega aí a varinha de pescar e
vai lá ver se pega uns peixinhos pequenos lá para nós fazer para almoço, servir de mistura. Às vezes arroz branquinho, Alexandre. Com a trairinha frita. É um lambari, um bagrinho, né? Que gente, Inclusive nós delícia. estamos aqui, mas assim, olha, eles estão correndo aqui, ó. Essa é uma lagoa hoje pouco explorada na área de pesca. Porque hoje em dia quase ninguém pesca, mas isso aqui dá muita traíra. Não estou convidando ninguém para vir, não é propriedade minha. É, né? ninguém tá falando para vir cá Não pescar. estou falando para Nós só estamos pescar, falando porque que é você só pode pescar aqui se você tiver É ordem do autorização. dono da fazenda, que é o Isso. meu primo. Então, isso aqui marca muito a vida da gente, porque ali naquele pé de manga ali, logo na frente, ó, ali morou... aquele pé de manga lá na frente, lá, né? Isso. Ali morou meu primo, o Antônio Pereira, e quando ele casou, ele foi morar ali. Isso há muitos anos. E nós pescou muito aqui, pegando traíra, eu, o pastor Daniel, o Sebastião, meu irmão, que nunca foi muito de pescar. Quando esse vídeo chegar para ele, ele vai dizer, não, mas eu não era muito de pescar. Aí, Mas, Sebastião. Sebastião Pereira, lá do restaurante. Então a gente sabe que todos os lugares, eu, Maljaneir, meu primo, que hoje está na cidade de Uberlândia, é o filho mais novo do Tia Fredo, nós andamos muito isso aqui, Janeiro, o Alexandre, desculpa. Eu quero te mostrar ali o lugar onde meu tio morou. É onde nós vamos agora. Nós vamos agora. Como é que ele chamava? Alfredo Pereira de Andrade, irmão do papai. Alfredo Pereira de Andrade. De Andrade. É Irmão do papai. a próxima ida. Vamos lá então. Isso, vamos lá.